Bom dia. Bom dia. Tomaram pouco café, Simone. Vamos lá de novo. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Muito bem. Porque domingo é assim, né? O pessoal chega aqui domingo de manhã, vem com esse dia tão bonito. Domingo é um dia tão bom, né? Nós estamos sempre reunidos aqui. Então, é uma ótima maneira de começar a semana. E chegamos aqui com um bom dia, né? Ainda mais para a Simone. Né? Simone é nossa, mas aí ela fica dando uma passada por Minas Gerais. Então, quando ela vem, a gente dá aquele bom dia e abraça. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Sabemos que quando chegamos aqui, a casa está preparada para nos receber. Somos abraçados pela espiritualidade, a espiritualidade amiga, que prepara esse ambiente para nos receber. Né? Então, chegamos aqui já sendo envolvidos no melhor. E chegamos aqui buscando o melhor. Porque nós chegamos aqui todas as manhãs de domingo querendo aprender mais um pouquinho. Porque essa é a nossa melhor encarnação e nós vamos fazer dela o melhor que nós pudermos. Não é isso? Então nós lembramos, né, que quem ainda não desligou, não tirou o som do celular, por favor que faça isso. Sabemos que alguns não podem desligar porque por algum motivo deixaram em casa, precisam, né, observar alguma coisa, mas vamos tirar o som para não nos desconcentrar. Como eu falei, nós estamos recebendo a nossa companheira Simone Pape, vai nos falar da parábola do credor incompassivo. As parábolas de Jesus, quanto mais nós falamos sobre elas, mais nós retiramos ensinamentos delas. Nunca esgota. São tão profundas, tão importantes para o nosso entendimento, que a cada vez que se volta uma parábola, percebemos que, nossa, né, eu não tinha visto isso aqui, que importante é isso aqui. Então, vamos prestar bastante atenção, porque essa é a nossa riqueza, é o nosso conhecimento, é o que nós vamos levar conosco. Então, nós vamos agora ler uma página, quer dizer, ouvir uma página, que vai ler a Kátia. Ouvir uma página para entrarmos todos na mesma sintonia, e em seguida a prece. Depois Simone vai falar para a gente. Bom dia. Bom dia. É do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o 132. Em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão,
revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Envolvidos por essa mensagem tão significativa, vamos unir nossos corações em prece, elevar o pensamento ao Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, à espiritualidade amiga que dirige os trabalhos dessa casa, aos nossos anjos guardiães. Senhor, nessa manhã tão linda, em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer o melhor por nós mesmos e também pelo nosso próximo, pelo nosso planeta, nossa casa comum, em fazer o melhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos por todas as oportunidades que temos o tempo inteiro. Aquelas que percebemos, aquelas das quais nem nos damos conta. Mas que tenhamos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para não perder a maioria delas. Somos alvo, sabemos, do teu amor, do teu cuidado, do estímulo ao bem. E nós estamos aqui para dar certo. Somos amparados, envolvidos no melhor, para que nessa nova encarnação possamos nos doar dando tudo o que já pudemos desenvolver em virtudes. Sabemos que precisamos ainda muito aprender e melhorar. Por isso estamos aqui. Estamos aqui juntos. Quando um ou mais estiverem reunidos em oração, com eles estarei. E o Senhor está conosco o tempo inteiro. Todos os dias, em todos os minutos. Sabemos disso. E de nossa parte, consigamos nos aproximar cada vez mais de Ti, através do entendimento e também das nossas ações. A nossa caminhada é solitária porque respondemos só por nós, mas ela é solidária. Precisamos estar com os nossos irmãos de caminho e fazer tudo o que já pudermos fazer para o bem comum. O Senhor disse que deixássemos brilhar a nossa luz, que possamos compreender que já temos luz e que façamos, Senhor, todo o possível para que ela aumente cada vez mais e através de cada um de nós, de cada luzinha que aqui está, essa terra se ilumina a cada dia. Muito obrigada por mais uma oportunidade. Envolve a nossa companheira Simone, que hoje nos trará o fruto das suas pesquisas, nos trará a sua palavra, que tanto nos enriquecerá.
Permite-nos agora dar por iniciada a primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agora eu deixo vocês com a Simone. Olá, bom dia. Todos bem? Que bom estarmos juntos nessa manhã de domingo para refletirmos um pouco mais sobre esse ensinamento através de uma parábola de Jesus, né? Jesus, como um psicólogo divino, ele nos presenteia com várias parábolas que nos fazem refletir e tornam mais simples a lição, porque as parábolas elas têm essa didática, né, de facilitar a nossa compreensão, porque ela vai falar do dia a dia, das coisas comuns. E também, depois dessa página aberta ao acaso, vale lembrar, né, Miriam, que também é um convite para todos nós, um convite para a nossa reflexão. Jesus, ele sempre salienta a questão da hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, trazidas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele sempre salienta essa importância de não sermos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E o que isso quer nos dizer? Renovação. Renovação, aprimoramento, estruturados dentro do nosso autoconhecimento. Não temos a necessidade de julgar o outro, de identificar no outro aquilo que ele precisa melhorar. O nosso dever é para conosco. Precisamos nos amar. Não aquele amor egoístico, não. Amar no sentido de que estamos todos em processo de aprendizado. A Miriam agora falou, né, que a nossa caminhada é solitária, porque o caminho é nosso. As escolhas são nossas, mas é solidária porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Então, na manhã de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Essa parábola tem vários nomes, né? Tem do credor infiel, tem dos, se não me engano, 1.000 talentos. Eu sempre fico assim, confusa, se é 1.000 ou se é 100 talentos, né? Enfim. Mas ela tem vários nomes, mas o contexto é exatamente esse. E quem nos traz essa parábola, ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 18, versículos 23 a 35. Essa parábola, ela tem uma tônica muito comum a nós. Ela vai falar sobre uma virtude essencial. Assim, não muito fácil para nós. É trabalhosa essa virtude, assim como todas as outras, né? Se a gente quer conquistar as virtudes, a gente precisa trabalhar para isso. Porque virtude é ação. Então, eu preciso agir para comigo. E essa parábola, ela vai falar sobre o perdão. A ideia principal, o tema principal dessa parábola é o perdão. Os tradutores dos evangelhos, né,
eles trazem como credor incompassivo. E o que é incompassivo? É aquele que não teve compaixão, não teve a empatia. Então, que possamos aprender um pouco sobre a compaixão, a empatia, né? E essa parábola, ela se situa dentro do Evangelho de Mateus, logo após aquele ensinamento de Jesus a Pedro. Eu vou ler aqui, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, quer ver? Então Pedro, olha, quem é que se identifica com Pedro, hein? Levanta a mão, por favor, quem se identifica com Pedro? Ai, muita gente. Porque Pedro, ele tem aquele jeitão meio truculento no início, depois é outro esquema, né? Mas de início é aquele que desembainha a espada, né? Que faz aquelas coisas todas narradas no Evangelho, é aquele que coloca em xeque, que duvida, às vezes faz umas perguntas assim, meia para Jesus, né? Mas e aí, né? Mas Pedro, ao longo do tempo, ele foi, né, tendo uma grande transformação moral, né? Então, olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Lembraram agora? Aí Jesus responde, ele pergunta: eu lhe perdoarei até 7? Porque no Antigo Testamento, quando Pedro pergunta isso, ele não pergunta à toa, não. Lá no Antigo Testamento, tá? Isso estava lá escrito, né? De uma forma bem emblemática, isso estava escrito. Então, para o judeu, isso era como se fosse uma lei. E aí Jesus não lia esta lei. Jesus lhe disse: não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quantos de nós já ficou contando na calculadora quantas vezes dá essa conta? Eu já fiz. Só que o 7 aqui é um 7 assim, emblemático, né? Não quer dizer que a gente deve perdoar isso e acabou. É a nossa cota divina durante a nossa atual existência. Não, gente, não. Esse número, quer dizer, é uma reflexão para todos nós, que devemos perdoar sempre, independente de quem seja. E aí a gente entra na tônica da parábola. A parábola nos diz o seguinte, é Jesus contando, não sou eu não. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Nossa, reino dos céus, Jesus sempre nos convida, né, a construção do reino dos céus em nós. Então aqui ele já começa a comparar esse rei ao reino dos céus. Então assim, esse rei, ele chama todos os seus servos, aqueles devedores, que somos quem? Nós, né? Aí dentro de um entendimento mais espiritual da parábola, né? Ele chama pra gente ali, vamos lá, como é que tu andas aí, né? Então ele chama todos os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, pela conta eu vou falar aqui, o Geraldo Campete, né, um amigo querido do movimento espírita, alguns aqui devem conhecer, outros já devem ter ouvido falar ou não. Geraldo Campete, ele fala aqui, assim, traduzindo para os reais de hoje,
10 mil talentos significa em torno de 52 mil reais. Só para a gente fazer uma matemática para entender isso. Então, ele chamou esse servo que devia a ele 52 mil reais, né? E aí, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Isso era comum na época, tá? Por isso que Jesus conta dessa forma. Hoje para a gente é um choque, mas naquela época era comum, tá? E aí, então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Bom, ele era um servo do rei. Ele encontrou alguém com uma posição inferior a dele, por isso que ele era um conservo, que lhe devia 100 dinheiros. Eu falei que o servo devia 52 milhões, para a gente ter uma conta aí, uma ideia. Esse aqui, 100 dinheiros, que dizia que ele devia assim, uns 520 reais, tá? Mais ou menos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, quer dizer, o conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sede generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Exatamente o que o servo fez com o Senhor. O Senhor perdoou ele? Sim, perdoou. Teve compaixão dele? Sim, teve. Só que ele fez diferente. Ele, porém, não quis perdoar, não. Antes foi ser generoso comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, quer dizer, ficaram muito abalados com aquilo, porque sabia que aquele servo havia recebido o perdão do rei há poucas horas atrás, e agora ele não perdoava um servo que devia menos e passava pela mesma situação dele. E aí o que eles fizeram? Eles foram lá declarar para o rei, para o Senhor, tudo o que se passava. E aí, o Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor, isto é, o rei, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, como eu falei, a ideia principal desse ensinamento é o perdão. Aí vocês devem pensar: meu Deus do céu, mais uma palestra, mais uma exposição sobre perdão, eu não aguento mais ouvir. Mas será que a gente não precisa ouvir isso? Será? Quem agora passou, ou passa, ou talvez não passará por uma situação que precisará perdoar?
ou ao invés de precisar perdoar, precisará ser perdoado. Nós não cometemos equívocos? Nós não realizamos, algumas vezes, pré-julgamentos? Eu realizo. Eu sei que todos aqui já são espíritos puros, mas eu ainda sou imperfeita. Então eu preciso ouvir isso, gente. Eu preciso saber que eu tenho o dever, não de conquistar, sublimar o perdão, mas eu tenho o dever para comigo, de caminhar, de exercitar o perdão. Gente, eu guerreava tanto quando eu era adolescente que se alguém pisasse no meu pé, eu pegava uma pedra para atacar. Eu não estou falando sentido figurado, não, estou falando do sentido literal. A doutrina espírita para todos nós é essa chave libertadora. Ué, mas quem não está na doutrina espírita não tem chave libertadora? Tem! Jesus é irmão de todos. É o nosso governador planetário. Em cada uma das religiões em que eu escolho seguir, eu recebo ensinamento, porque independente dos dogmas, das situações comuns da vida diária, narradas nos evangelhos e interpretadas, cada qual a sua maneira, nas variadas religiões, a moral do Cristo é única. Seja aqui, seja em qualquer outra religião cristã. Então, cada um, em seu caminho, tem a chave para a abertura das consciências. Então, essa parábola, ela vai falar sobre a compaixão, a indulgência, que é a paciência, a tolerância e a capacidade de perdoar as falhas. A empatia, eu me colocar no lugar do outro. Olha o que ele fez. Mas se eu tivesse numa situação parecida ou próxima da dele, como eu reagiria? A caridade, o amor, o desprendimento, a benevolência, que é o bem, o exercício do bem. Tudo isso está contido nessa parábola. Olha quanta coisa boa. Ela vai ilustrar de forma muito profunda o perdão, mostrando que o credor, ele teve a compaixão do rei, mas ele não perdoou o seu devedor. Então, ele simboliza a necessidade da nossa misericórdia e o perdão nas nossas relações. Eu não estou falando que é fácil. É trabalhoso. Existem situações que realmente é trabalhoso o perdão. Mas não é impossível. Quando a gente fala do perdão, eu não estou falando para a gente esquecer o mal que nos foi feito, não. Porque a gente não esquece, né? A gente não está com desmemoriado, né? A gente lembra do que a gente passou. O perdão que nós somos convidados é de seguir, é de libertar-nos daquelas algemas, daqueles grilhões que nos prendem, de seguirmos adiante e deixar que o companheiro ou a companheira sigam também. Porque aquele que nos fez mal, ou nós fizemos mal, somos amados. Jesus ama tanto o virtuoso quanto o pecador. É filho do mesmo jeito. Jesus ama tanto Francisco de Assis quanto Adolfo Hitler. São filhos. Cada um a seu tempo em aprendizado. Mas é
O amor é igual. Então, por que o perdão é considerado uma virtude espiritual tão importante? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Porque ele promove a paz interior. Gente, o que a gente mais vê nas reuniões mediúnicas, aqui acho que continua o nome Corrente Fraterna, lá em Minas, também participo das reuniões mediúnicas na minha atual casa espírita, é a mesma coisa, gente. São espíritos como nós, porque nós também somos espíritos, a diferença é que estamos agora encarnados e eles estão desencarnados, nos degladiando, cobrando que o nosso devedor seja punido. Bom, eu vou fazer mais, eu vou falar mais ou menos trazer uma vivência há poucos dias. Há poucos dias nós tivemos uma comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa orientação é não trazer, né? Mas assim, eu não vou trazer a história em si, eu vou só fazer uma ideia geral. Espíritos altamente endividados e comprometidos, um jogou o outro, e o outro se agarrou a ele e o tombou também no precipício. E aí desejo revide dessa situação, porque até então todos os dois encontram-se imantados. Um não soube oferecer o perdão e o outro não soube aproveitar. Então, o que acontece? Isso é o que mais se acontece, é espíritos se apresentando nas reuniões mediúnicas, querendo esse revide. E é por isso que o perdão é uma virtude espiritual muito importante. Primeiro, porque ele promove a nossa paz interior. Quem perdoa, segue. Aquilo já não representa mais um peso à sua consciência. Segundo, porque ele vai me libertar das mágoas. As mágoas adoecem. Elas são captadas por cada uma das nossas células. E ficamos doentes por causa disso. Porque nos sentimos magoados. Sentimos melindrados. E ficamos ali, num circuito fechado. Não, mas fulano de tal em 1945 me fez mal e eu guardo. Eu perdoei, mas eu não quero ver ele nunca mais na minha frente. Isso não é perdão. Perdão é você seguir. Se ele aparecer um dia na sua frente, bom, como diz os mineiros, bom, a gente responde, bom dia, boa tarde. E segue adiante. A Simone, eu convivo com ele diariamente na minha casa, que bom. Que bom, a família é a nossa primeira escola de aprendizado. Ou você pensa que está nessa família por acaso? Não. Não sou eu que falo, não, gente. É lá o livro dos espíritos. São os espíritos. Eles que falam. Liberta as almas das mágoas. Graças a Deus eu fui liberta. Não vou estar me apresentando numa reunião mediúnica querendo revide. Aquele fulano de tal roubou minha mulher, me matou, eu quero revide. Não? Graças a Deus a gente vai seguir para nosso lar. Vai ajudar lá, vai ajudar lá no nosso lar, nas atividades. Que bom, né? Permite a evolução moral. Quem perdoa, evolui, sublima.
Seguindo um pouquinho mais adiante. Ops. Foi? Ah, foi. Ao perdoar, eliminamos os laços de ressentimento e ódio, promovendo a reforma moral e a harmonia com as leis divinas, facilitando a nossa evolução espiritual. Quando eu falei que o dever é para conosco, nós precisamos nos amar, é porque quem ainda não consegue, de fato, se perdoar, se amar, como é que vai perdoar o outro? Como é que vai amar o outro? Pode gostar, mas se o outro lhe fizer algo, aí, como diz vovó, Jericoca-Pia. Eu não sei o que significa isso não, mas ela fala isso. Se alguém souber, depois me fala, tá? O que significa. A Bia está falando que sabe, depois ela me fala, que vovó falava. Tá? Então, a justiça divina, ela é misericordiosa e equitativa. E o perdão é uma expressão dessa justiça. A gente fala assim, quem perdoa é Deus. Não, gente, Deus perdoa? Não, porque para perdoar precisa se sentir ofendido. Será que Deus se sente ofendido conosco? Não. Ele nos conhece, Ele sabe das nossas questões dentro do nosso processo evolutivo. Olha só, a gente só se sente ofendido por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos melindrados, porque ficamos magoados, porque colocamos no outro uma expectativa que nós criamos. E muitas vezes o outro não está pronto para atender às nossas expectativas. É muito egocentrismo, né? Querer que o outro me atenda. E aí a gente, quando o outro faz algo que nos magoa, aí o que acontece? A gente fica muito chateado, muito triste. Quer ver como é que eu falo que eu ainda sou imperfeita? Eu fiz aniversário, dia 9 de julho. Meu irmão, meu único irmão mais novo, não me ligou. Eu tô chateada. Desde o dia 9 de julho, gente. Aí quando eu falo, o perdão é para todos nós, mas principalmente para mim, que estudei o tema, fiquei lá refletindo sobre isso, gente. Aí eu ainda pensei assim, eu preciso ligar para ele. No outro dia, há 2 semanas atrás, eu liguei para o meu primo e falei assim, primo, eu sonhei com meu irmão. Poxa, dá uma ligadinha para ele. Aí meu primo, por que você não liga, Simone? Eu falei assim, porque ele não me ligou no meu aniversário, eu não quero dar um braço a torcer. Aí ele falou assim, tá, Simone, eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu falei, mas não fala que fui eu não, e não fala que é por causa do meu sonho não. Ele, tá bom, Simone. E aí ele foi, ligou, e depois ele me deu o recado, olha, tá bem, só tá trabalhando muito. Eu falei assim, Então, gente, vocês, né, eu não sei, como eu falei, pode ter aqui um espírito altamente evoluído, mas eu ainda preciso trabalhar essa virtude, porque ela nos sinaliza para a nossa evolução espiritual. Ela nos faz esse sinal, né? Bom, a compaixão nos leva a entender a fragilidade do outro, praticar a tolerância, o perdão e a solidariedade, promovendo a paz interior. Não é só do outro, mas é a nossa também, né? Somos frágeis. Às vezes a gente está... Tem dia que a gente está bem, mas tem dia que a gente está ali um pouco mais frágil, né?
E aí a gente comete erros e a gente precisa ser perdoado. Porque a gente fala do perdoar o outro. Mas e nós? Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Isso está onde, gente? Quem sabe? Está em nós. Vocês repararam que é uma condicional? Olha lá. A gente pede a Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, como também, olha a condicional aí, perdoamos aos nossos devedores. E muitas vezes a gente repete automaticamente a oração do Pai Nosso e não nos damos conta dessa condicional. Eu peço perdão, mas eu falo com Deus que eu também vou perdoar os meus devedores. Olha aí, gente. Vocês já refletiram sobre isso? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que vai tratar exatamente dessa passagem, tá? Ele fala assim, olha, dai-nos força, ó Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Esse capítulo 28 é o capítulo das preces, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente repete automaticamente, às vezes, mecanicamente, e a gente sequer nos damos conta que esse trecho do Pai Nosso quer dizer isso aí. Nós pedimos força a Deus para sufocar em nossa alma o ressentimento, o ódio e o rancor. E como Deus nos dá? Com pó de pinim-pim-pim? Quem é aqui do meu tempo sabe que eu estou falando, sítio do pica-pau amarelo. Não! Ele nos dá o quê? Ações, atividades que decorrem da nossa vida atual, do nosso cotidiano, a possibilidade de quê? Fortalecer a alma, para que a gente possa combater o ódio, o rancor, o ressentimento. Eu estou com ódio, com rancor do meu irmão? De forma alguma. Ele para mim é um filho. Eu só fiquei ressentida de não ser valorizada. E é assim que acontece com a gente muitas vezes. A gente se ressente de não ser valorizada. Eu, quando era pequena, me ressentia. Quando no queimado eu era a última a ser escolhida. Hoje o ressentimento é outro. E aí, amar o próximo. Olha o convite que recebemos essa manhã. Olha que convite lindo, gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, onde nós encontramos também a parábola do credor incompassivo. Está lá, tá? E esse trecho, ele vem logo após a parábola, é um comentário de Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Fechou. Olha aí, eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Essa é a lei mais perfeita que podemos seguir. Que podemos não, que devemos seguir. Olhar para o outro e pensar, nossa, você é isso tudo, né? Porque, vamos combinar, né? Na nossa existência atual, num planeta de provas e expiações, tem gente que é carne de pescoço, né? Mas nós também podemos ser para com o outro. E aí olhar para o outro e falar assim, eu não lhe desejo mal. Eu não lhe quero mal. Já é um princípio do amor que um dia teremos,
sentiremos. Porque alguém aqui duvida que no futuro todos nós seremos construtores de mundos? Porque é essa nossa designação. Jesus foi o construtor do orbe terrestre, né? É o guia e modelo da humanidade. Alguém aqui duvida que um dia vai ser guia e modelo de uma humanidade? Se duvida, não entendeu a lição. Porque nós todos vamos evoluir. Essa é a nossa designação. Nos tornarmos perfeitos. Não de forma absoluta, porque é absoluto só Deus. Mas de perfeição relativa. Então, se estamos aqui hoje, nos depurando, nos trabalhando internamente, o convite do amar ao próximo como a si mesmo é o mesmo convite que Jesus faz quando fala: vinde a mim, vós que se encontram sobrecarregados, pois eu lhe aliviarei. E aí, como nós já estamos no finalzinho, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus, ao longo da sua vida pública, que foi registrada pelos evangelistas, ele a todo instante ensinou o perdão. Mas foi um momento sublime que ele vivenciou ali naquele momento. Ele vivenciou, é claro, em vários momentos, tá? Porque ele não se ofendia, como nós nos ofendemos hoje. Mas ali ele exemplificou e ficou gravado no consciente coletivo da humanidade. E sobre esse momento, nós temos um livro chamado Evangelho do Chico, o Evangelho de Chico Xavier, que foi escrito por ele mesmo, tá? Não foi obra psicografada, não. Foi ali tipo um diário, né? Que Chico colocava as impressões dele. E aí no capítulo 181 ele coloca assim: a virtude mais difícil. Eu gostaria de ler para vocês, é um trecho muito curto, para levarmos essa reflexão para a nossa vida. Chico falando, tá? No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é o perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande, muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre para frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Foi a última lição. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã de domingo, que possamos levar essa lição divina,
essa lição trazida por nosso Mestre Jesus, que possamos refletir um pouco mais, porque o perdão, sinceramente, o estudo sobre esta virtude não se esgotará aqui. Tenham para todos vocês um ótimo domingo, uma ótima semana. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós que agradecemos. É muito importante, né, falar sobre perdão. Nesse momento em que vivemos como humanidade, precisamos refletir muito. E a Simone trouxe o auto-perdão. Às vezes nos machucamos muito, né? Com coisas que nós sabemos que não foram legais. E que bom que a gente já sabe, porque antigamente a gente fazia e dizia: isso aí, sou assim mesmo, né? Sou desse jeito mesmo, quem gostar de mim é desse jeito. E hoje a gente já sabe que não é bem assim, mas sabemos também que podemos mudar. Já mudamos bastante, né? Então hoje a gente está aqui na luta, porque sabe que precisa dela. Já nessa existência mesmo, gente, se nós fizermos esse movimento e olharmos para trás, a Simone trouxe esse relato hoje, né? Na minha adolescência eu fazia desse jeito, hoje eu já não faço mais. Então, se nós olharmos para trás, nós já caminhamos. Então, se numa mesma existência nós somos perfeitamente capazes de modificar para melhor o nosso caminho, quanto nós já caminhamos em todas as existências que, por misericórdia divina, nós já tivemos a oportunidade de ter e aprender nelas, né? Então, nós podemos sim, não percamos essa fé em nós. O auto-perdão e o perdão ao outro. Às vezes, nós não temos condição plena de dizer assim: volta para minha vida, tá tudo bem, vamos começar de novo. Mas também foi o que a Simone trouxe para a gente. Não te desejo mal. A gente segue, né? Porque em algum momento restabelecer essa relação, porque nós não estamos aqui para continuar com relações quebradas, nós estamos aqui para amar. Então é muito importante refletirmos sobre isso, né? A reflexão é importante, a água da paz é importante. Na hora que te dá aquela vontade de responder, bebe água, bota a aguinha na boca. Então a gente vai aprendendo uma porção de estratégias para não se arrepender depois. Então nós já sabemos, né? Vamos fazendo o nosso melhor. E agora que a Simone já respirou, nós vamos pedir a ela que faça a nossa prece para agradecer o que nós recebemos nessa manhã, o tanto que recebemos. Depois tem o sorteio do livro, que hoje é dia de palestra, e em seguida os passos. Vamos, nesse momento de luz, de amorosidade, de fraternidade e de comunhão para com Deus, para com Jesus, para com os bons espíritos. Vamos elevar o nosso padrão vibratório e mantê-lo dentro desta harmonia. Que possamos refletir um pouco mais sobre os nossos deveres para comigo, para com o outro, rogando ao Pai misericórdia, porque todos nós somos devedores, se não nesta, em outras existências, mas hoje, aqui, agora, é o nosso melhor. Vamos honrá-lo com amor, com fé, com resignação e com bom ânimo. Rogamos ao nosso Pai o amparo diante das lutas diárias, das vicissitudes e das provas que acontecem
de Ti, Pai, que nunca nos abandona. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos para ouvir as bem-aventuranças que o nosso Mestre Jesus nos traz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que possamos receber esta dádiva que hoje nos é apresentada através do trabalho. Que possamos seguir a nossa caminhada em paz, cultivando-a dentro de nós, para que possamos nos libertar dos agrilhões que nos prendem ainda a materialidade, pois eu já reconheço em mim o Espírito imortal que sou. Que possamos a cada instante ouvir o clamor da espiritualidade amiga, o amparo de nosso mentor espiritual, e que possamos retomar as decisões de nossa existência de forma clara, de forma objetiva, mas principalmente amorosa, misericordiosa. Se clamamos por justiça, a justiça divina não é punitiva, é educativa e amorosa. Que possamos interiorizar isso dentro de nós e seguirmos juntos, de mãos dadas, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Assim seja, graças a Deus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem.